servo, senão ele também não ouvia minha oração. Né? Agora, mas com a mídia presente, nem nas religiões, nem na sociedade dos prazeres do mundo, ninguém está preocupado com Deus. Isto é coisa do passado. Agora é a voz do povo que representa a ordem. As mulheres querem o direito iguais aos homens. Que não aceita isso é tido como machista. O homem que não aceita isso é tido como machista e não é aceito na sociedade do mundo atual. As religiões modernas acompanham nesse desmando de Deus. Ninguém obedece à ordem e à mídia. Ninguém obedece à ordem e a mídia faz o incentivo com suas novelas e prostitui a palavra da verdade e a Bíblia Sagrada. E na realidade o que se vemos é isso aí. Esses dias eu estava assistindo um programa aqui, aí as mulheres estavam dizendo lá que são os machistas, aqueles homens que acham que a mulher não tem direito igual. É o que eu acabei de dizer para você agora mesmo atrás, que o mundo procura destruir o que está escrito na palavra de Deus para implantar o erro de Satanás. Romanos capítulo 1, 24 a 32 vai falar desse tipo de sociedade, desse tipo de pessoa, desse tipo de mundo. Pode ler? Pode. 24 a 32. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos tratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Exemplo. Aqui atrás nós falamos da mulher querendo ser pastora, né? Que tudo mal que ela fizer vai cair sobre a sua cabeça. Aqui nós estávamos falando de dentro da igreja, aqui nós estamos falando da sociedade mundana, né? Da sociedade mundana. Então, por isso, Deus os entregou tais homens às imundícias, pela concupiscência de seus próprios corações, para desonrar os seus corpos entre si. Né? São imundos diante de Deus. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. É o que eu falei para você, que o mundo está procurando desfazer o que está escrito, né? Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Imagem de esculturas, aquele lá é meu ídolo, aquele cantor lá é meu ídolo, aquela artista lá é minha ídola, né? Uma morreu agora mesmo nos Estados Unidos, ingerida, cheia de droga, cheia de problema, e os ídolos estavam tudo lá, em volta dela, né?
Em Londres. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criaturas em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então não mudou as coisas de Deus, o plano de Deus continua. Né? Por causa disso lhes entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por contrário, a natureza. Ou seja, vamos dizer bem claro aqui, o lebismo, né? E mudaram também até com os homens a forma de fazer sexo. Né? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da sua mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, recebendo entre si mesmos a merecida punição do seu erro. São os gays, os héteros, sexuais, e agora casando homem com homem, já tem lei para isso. Né? Já estão fazendo lei para isso, o Congresso já está fazendo lei para isso. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aquilo que eu falei para você do livre-arbítrio, está em você, se você quer fazer o bem ou quer fazer o mal. Né? Tem livre-arbítrio, mas vai ter o tempo certo para o julgamento. Cheio de todas as injustiças, malícias, avarezas e maldade, possuidores de invejas, homicídios, contenda, dolo e malignidades, sendo difamadores, né? Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Bem, toda a sociedade suja, imunda está aqui. E agora aqueles que fizeram essa lei, sobrou para eles aqui o verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os quais tais coisas praticam, não somente as fazes, mas também aprova os que assim procedem. Então faz a lei para provar. Eles também são passíveis de morte, não escapa ninguém da mão de Deus. E o mundo está corrompido por causa disso. Essa é a grande verdade. Com isto gerou a decadência no mundo, decadência moral, financeira, espiritual, e a marginalidade toma conta da terra. Os bandidos e ladrões passou a ter mais direito do que os cidadãos de bem, onde está o direito de defesa dos pais de família. O caos toma conta desta guerra estúpida e desenfreada. A corrupção tomou conta do sistema que há no mundo e desfalece, e o desfalque em todo o setor. Quem é esse sistema? A televisão, a mídia. É eles que influenciam. Né? Então é sério, não é fácil. Nós temos aqui que falar a verdade. O que a Bíblia falar, nós temos que aceitar. Né? A doença do medo reina sobre as pessoas, nem os governantes podem deter, e a falência das autoridades, a quem paga o pacto é o povo. Deus pune os seus inimigos, aqueles que pensam ser deuses na terra. Ou seja, os dirigentes, no outro estudo, são degenerados e covardes. É muito sério o que nós estamos vivificando hoje. É muito sério. Infelizmente, um abismo chama outro abismo e cada vez vai piorando mais. Só a vinda do Senhor Jesus Cristo que pode sanar com tudo isso. Mas Naum, capítulo 1 e 10, porque ainda que eles se entrelacem com os espinhos
e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Esses são do verso 32, né? Do verso 32 aqui, né? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem, porque eles inventaram a lei e vivem no mundo arregalado, né? Muita corrupção, muito roubo, muito dinheiro cai nas suas mãos, e eles se enchem de uísque, de vinho e de bebida, e estão gozando do bom e do melhor. Só que se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha. Não adianta clamar a Deus. A hora que a grande tribulação apertar, ah, meu Deus, pelo amor de Deus, aí é tarde. Fez o que quis fazer, não quis obedecer, o problema é dele. Nós estamos passando isso aqui, vai passar na internet, muita gente vai ver, então nós estamos passando uma realidade da vida. Aquele que quer aceitar, aceita. O que não quer aceitar, ele está no livre-arbítrio, até de desligar, tirar do e-mail. Jesus, sabedor destas coisas, citou esta parábola. Lucas capítulo 18, verso 1 a 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Isso é para nós. Esse primeiro versículo é para nós. Agora o restante é para eles. Segundo. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É complicado entender essa parábola. Por isso que eu citei aqui. O verso primeiro, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. No nosso caso. Aí o juiz não temia Deus e não temia homem algum, ele achava que ele estava sobre todo, né? E a viúva ia ter com ele: julga minha causa contra o meu inimigo. Até que ela molestou tanto ele, batei, até que a porta se abra, né? E ele, para ela não molestar mais ele falou: não, eu vou fazer, né? Mas ele disse: olha, então disse o Senhor, aqui não é Deus, é o juiz. Considerai no que diz este juízo iníquo, né? Jesus falando do juiz. E ele falou para a mulher: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O versículo: orar sem parar, sem esmorecer. Aí a resposta de Jesus na parábola: digo-vos que depressa lhes fará justiça, porque para Deus tudo tem o tempo certo, mas ele vai fazer justiça àqueles que oram sem esmorecer. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Nós já vimos que não vai achar. Pelo que nós passamos aqui no estudo para trás, não vai haver fé na terra. E ele não, olha como é sábia a palavra de Jesus. Ele não diz: porventura na vinda do Filho do Homem vai achar religião na terra? Isso vai achar os milhares. Mas a fé verdadeira: não temas, ó pequenino rebanho,
porque a vós o Senhor se atreve a dar o seu reino. Esta parábola tem dois lados. O lado dos doutores da lei, os que editam a lei que aí